Olá, meninas! Hoje um assunto, ó, muito interessante. Eu tô aqui com a Juliana Graça. A Juliana, ela tem uma trajetória super interessante porque ela é administradora, trabalha, né, dentro do mundo corporativo, né, servidora do IEMA. Mas a Juliana, ao longo da sua caminhada, ela viu uma área que ela se identificou, se apaixonou, e isso, quando eu te conheci, Ju, foi véspera de pandemia no Empretec 2019. Vocês foram a última turma antes da pandemia, Sim, e na época você já estava começando, né, no segmento de sex shop, de brinquedinhos, isso. e tinha a loja virtual e tinha alguma coisa física que eu me lembro Uhum, também, uhum. né? Mas depois, virou uma coisa mais robusta, porque hoje a Juliana, ela é sexóloga, ela é terapeuta na área da saúde, Sim, é, e da sexualidade, fez pós-graduação na área. Hoje ela trabalha com consultoria, com palestra e com atendimento terapêutico. isso. Então, assim, eu acho super incrível porque você foi se reinventando, ampliando possibilidades e sempre com essa, né, vontade de contribuir para que as pessoas sejam felizes. Com certeza. Então, assim, aproveitem, porque essa nossa conversa de hoje vai trazer, né, muita inspiração, esperamos, também uma visão, porque vou perguntar para você, mas eu acho que ainda existe, né? Nós estamos 2025, sexo ainda é tabu, Ju? Muito, bastante ainda. Em pleno século XXI, como dizem, né? Aham. Ainda é tabu. Bom, é um prazer estar aqui com você, né? Então, toda essa trajetória de administradora, contadora, pós em finanças, né? Ah, eu esqueci dessa área contadora e É, finanças. Desculpa, e no meninas. caso, eu tinha tido aula com você na ESESP também, antes do É Empretec, verdade, né? Como servidora pública também que verdade. sou, né? Aí a gente fez o Empretec na época. Na época eu já cheguei a participar de lojas colaborativas, uma Aham. no Shopping Praia da Costa uma vez e uma outra loja no Világio Limoeiro na Serra, mas hoje em dia estamos só online, né? E o que aconteceu, né? Todo mundo fala, mas como assim? Como você descobriu, como você começou a vender? Eu comecei a vender como renda extra após o divórcio, numa marca que eu vendo até hoje, que é a SOS, que é por catálogo, Sim. né? Então, justamente porque as clientes falam assim: "Ah, você é tão saída, né? Gosta de conversar", que eu sempre fui conversadeira, né? E você podia vender isso aqui. A mulher veio aqui, demonstrou, nós estamos querendo comprar de novo e a vendedora sumiu. Aí eu mesmo me cadastrei e tal, e tô aí até hoje. E só quando você começa a trabalhar com os produtos, que foi o meu primeiro, né? Meu primeiro contato, você começa a ver, né, que a questão é mais profunda. Que, tipo assim, tinha cliente que falava assim: "Ah, eu queria uma bolinha para salvar meu casamento". Falei: "Opa". Porque normalmente assim, né, quando o relacionamento já está mais frio e o Uhum. casal já não tem mais intimidade, é porque o relacionamento já está ruim, já vem de mais tempo. Que às vezes mesmo quando tá brigado, volta ali naquela noite caliente, tem gente que tem até mais um menino, né, naquela reconciliação e tal. Então a gente acaba vendo que a pessoa precisava mais de relacionamento, de saber o que aconteceu, de melhoria no relacionamento. Então, comecei a parte de estudar, a parte mesmo da sexualidade, de como funciona o corpo nos momentos de ápice, né, para a gente poder saber o que faz a falha, né, o que faz a pessoa falhar, porque tanto o homem falha quanto a mulher também. Às vezes a gente fala de ciclo da falha, que às vezes a mulher tem medo de sentir dor ou de não ser bom para ela, e ela às vezes já fica com baixa do desejo, né? E hoje em dia a gente está numa época em que as mulheres são multitarefas, né? Eu brinco, a mulher ela parece um polvo, né? E toma conta de casa, e toma conta de menino, e trabalha fora, e estuda, né? E tá sempre com muitas atividades, e marido e tal, e às vezes tem mãe e pai para tomar conta também. E são muitas tarefas, e a mulher sempre se queixa de muito cansaço e baixa de desejo quando ela está a dois, né? Então, como é uma área que eu apaixonei mesmo, então eu comecei a estudar mais e me aprofundar,
para você poder também não achar que você vai indicar um produtinho ali e vai resolver. Né? Então, com a parte da terapia, com a parte dos atendimentos, né, a gente consegue conversar melhor com cada caso. Porque a gente tem o geral? Tem. Como a gente tem o tabu de, por exemplo, a mulher tem que ter o papel dela de esposa, então ela tem que sempre estar disposta quando, por exemplo, o esposo querer. Isso é um tabu até hoje. Tem mulheres que são adeptas dessa parte aí de querer namorar e tal, mesmo que não tenha vontade. Porque acho que é obrigação, enquanto casada, por ela estar casada, satisfazer o marido, mesmo que ela não fique satisfeita. Né? Então, isso ainda tem pleno 2025, né? Então, isso é tudo uma questão de quê? A gente nunca teve muita educação sexual, ou muita ou nenhuma, né? Nem na escola, que só tem aquela matéria na 4ª série, que é da onde vem os bebês, se você, aparelho reprodutor feminino, masculino, um monte de foto horrorosa de doenças, agora não são mais doenças, são infecções sexualmente transmissíveis, é IST que chama agora, e que é ruim se você transar, você vai engravidar ou você vai ficar doente, ponto. Para tentar espantar os meninos, lê do engano, não espanta. Então, para a gente poder ter os nossos adolescentes e crianças seguras, eu tenho que conversar sobre. Claro, em cada idade, com a conversa apropriada, obviamente, né? Mas você achar que a meninada tá lá, né? E o que acontece hoje? As crianças estão criança e adolescente, muito acesso na internet. Sim. Então tem muita informação, e nem sempre a melhor informação possível. Então o ideal é que a família converse, né, sobre isso. Só que se a gente não teve educação sexual quando a gente tinha a idade deles, como a gente faz para conversar? E para você esse exercício, né, não só do conhecimento que você foi buscando, né, ampliar aí o seu repertório de recursos para poder contribuir para os seus clientes. Eu sei que não são só mulheres, né? Sim, muitos Tem homens também. Sim. Mas você vive o processo da maternidade, né? Quando eu conheci você, as meninas eram pequenas. Hoje você me falou que a mais velha está com 17 anos, né? Isso. Então já é uma adolescente. Sim. Então, o exercício dessa condução também em casa acaba sendo também uma escola e um desafio, né? Sim. Por exemplo, você tem ideia, a menarca, né? Quem não sabe, a menarca é a primeira menstruação. Muitas meninas passam vergonha na escola porque não sabem que, dependendo de tal idade, vai vir a primeira menstruação, e as minhas filhas levam, eu menstruei com 10 anos, então as minhas filhas levam desde 10 anos o kit primeiro socorros. O que é o kit primeiro socorros? Um absorvente, outra bermuda, né, um lencinho umedecido, mínimo, e outra calcinha, para qualquer emergência. Então elas sempre já levavam. Aí a mais velha começou a dar o cano, não queria levar, até o dia que ela viu uma colega ficar menstruada na escola e não tinha... E vazou, foi um fluxo maior. E a escola não está preparada, infelizmente. Às vezes nem absorvente tem no banheiro da escola. E às vezes não sabe nem acolher aquela jovem, aquela adolescente. Né? E é um período marcante, mas não é para ser traumático. Sim. Então, se você já conversa e já tem... Aí a minha filha disse assim, mãe, preciso pegar outro absorvente porque a fulana ficou e eu emprestei o meu para ela. Então, ela acabou dando absorvente para a sala inteira. Mas é uma coisa tão básica. E se a criança nem sabe que isso existe... O que acontece? Ela cai na educação física, ela acha que ela machucou. Então, é o básico, gente. Isso é saúde íntima. É a higiene da criança. E aí é um espaço, né, para você também, porque assim, se a família não está assumindo esse papel de instruir, aí surgem as demandas de palestra. Você dá palestra em escola? Dou palestra também, isso, para adolescentes também. Eu tenho um bonequinho de feltro que ensina as partes do corpo, por exemplo, onde o estranho pode tocar ou não na criança. Então, a gente tem a linguagem para todas as idades. Sim. Porque você não vai falar com uma criança como você fala com um adulto, mas o que não pode é não falar. Né? Então, a gente precisa ter, claro, com a linguagem adequada, que as crianças não caem mais na conversa da cegonha, né? Então, a gente precisa conversar da forma correta, mas dentro do vocabulário de cada criança. Não precisa queimar a etapa. Sim. E assim, eu imagino, nosso podcast a gente fala sobre coragem, né? Sim. E só uma mulher corajosa que se coloca, né, com tanta clareza e leveza, diante de uma proposta de conversar sobre ou ofertar soluções sobre algo que, como a gente falou, ainda em pleno 2025 é um tabu, né? Então, é preciso ter muita coragem, muita autoestima e muita autoconfiança. E a Ju sempre teve essa postura, e eu acho que isso também inspira as mulheres. Sim. Mas eu queria saber se, apesar disso, né, ao longo dessa trajetória, você enfrentou preconceito,
dentro de alguns espaços, né? Sim. Dificuldade, críticas, às vezes de família, de familiares e amigos e até no ambiente de trabalho, né? Porque tem a questão ali híbrida sua. Me conta um pouco aí como é que você rompeu, né, com essas questões. Então, essa é uma área que ainda tem muita, né, muito preconceito. Existem pessoas que confundem, as pessoas acham que tem serviços incluídos. Sério? Já recebi altas propostas, né? Se eu Sério? comprar um vibrador e pagar mais tanto para você demonstrar e tal. Então, assim, tem gente sem noção em qualquer mercado, né? Imagine no mercado de sexualidade. Mas, assim, existem alguns tabus que as pessoas acham que quem trabalha com sexualidade é só baixaria. E nem tudo precisa ser assim. Então, eu gosto de falar, como você falou, né? Eu gosto de falar com uma certa leveza. Eu não tenho vergonha do que eu faço. Eu falo com todo mundo. Se eu precisar entregar um cartão para um padre, eu entrego. Eu faço, por exemplo, palestras em igrejas evangélicas, que, graças a Deus, várias igrejas estão acordando que o casamento sem sexo não vai para frente. Então, várias igrejas estão fazendo encontros de casais para Dia dos Namorados. Dia 21 de junho, agora eu vou fazer uma palestra na igreja em Vila Velha, que a pastora de outra igreja que eu já fiz palestra indicou, que é justamente ou para mulheres ou para casais. Aí tinha a proposta de fazer para os homens, porque às vezes o homem tem dúvida e o homem ele se abre menos, né? Para buscar ajuda, para poder perguntar as coisas e tal. Então, o que acontece? A gente precisa acabar um pouco com isso, mas ainda tem muito, né? Então, algumas pessoas acham assim, nossa, mas você trabalha com isso? Por exemplo, meu pai, uma vez, ele pegou, meu pai tem 88 anos, né, 89 já, ele pegou a revista na época da SOS, olhou e ele falou assim, mas precisa disso tudo aqui? Tipo assim, só para aquilo ali, né? Só para tipo assim, só para fazer sexo precisa disso tudo? Eu falei, não, não é que precisa disso tudo, é uma opção caso a pessoa queira inovar, fazer algo diferente. Porque não quer dizer que o produto de sex shop não é uma coisa essencial, ela é uma coisa para dar um upgrade, né? Eu brinco, para dar um up ali na relação, sair da rotina, porque senão você fica sempre no mesmo, né? Eu brinco assim, sempre no papai e mamãe, na mesma posição, 30 anos de casado, fazendo tudo do mesmo jeito todo dia. Sim. Né? Então, tem como a gente inovar. Só que, às vezes, o inovar não é só a questão de usar o produto, é a forma de fazer, né? Que a gente sempre ensina também. Tem a parte mais apimentada das palestras, igual no chá de lingerie ou despedida de solteira, a gente faz a parte mais apimentada, ensina a fazer um sexo oral, ensina a fazer massagem, tanto no órgão feminino quanto no masculino. Ensina como não fazer, porque às vezes a pessoa vai com muita sede ao pote ali, pode, né, incomodar, né? É igual eu brinco assim, ó, vou dar um exemplo aqui que o pessoal gosta quando eu faço nos eventos. É igual, por exemplo, um homem quando vai querer fazer um cafunézinho na mulher. Aí ele pega ali o clitóris, aí ele fica assim, ó, Ariano Panela. Aí a mulher tá gemendo de dor, porque o trem tá doendo. Aí eu falei, gente, não é para a panela, é sensível, temos 8.000 terminações nervosas no clitóris. Muito mais que a glândula do pênis. Então é um lugar com muito prazer, sim, mas se eu judiar o negócio vai ser muita dor, sim, né? Então tudo tem um limite e cada mulher corresponde, cada mulher funciona de uma forma após os estímulos, né? Então assim, mas a questão, por exemplo, eu pego muito Uber para ir nos eventos, eu entrego cartão para todos os motores de Uber. Eu tenho vários clientes assim, ó, você tá em casa? Tô passando, pegar uma corrida para tal lugar, tô passando aí e tal, porque eu não tenho vergonha, mas algumas pessoas olham de cara feia, mas, por exemplo, eu tô sempre bem vestida, eu não gosto de andar vulgar, porque se o povo já pensa que eu sou sexóloga, imagine se eu andasse, né, mais com decote lá, um saltão e uma roupa micro. Né? Então, eu não gosto de muito apelativo, mas eu já tive problemas, por exemplo, de oferecer parcerias em clínicas de estética, que eu faço palestra em clínicas de estética, salões, para poder captar clientes, né, para o meu banco de clientes, meu cadastro de clientes, para poder, e também como presente para as clientes ali do salão. Mas tem gente que eu já teve, por exemplo, que já fez evento com outras profissionais, que pegaram mais pesado ali e a pessoa ficou com medo, porque as clientes ficaram meio chocadas e tal. Então, assim, eu sempre combino antes a linha de trabalho. Sim. Né? Igual, por exemplo, eu já fiz chá de lingerie evangélico com mãezinha da noiva, vozinha da noiva. Então, a gente fala o que pode ser falado. E tô para te dizer que quando você explica sobre a menopausa e que um lubrificante pode fazer ela parar de correr do marido, faz fila das vozinhas, das mãezinhas, das senhorinhas, tudo para comprar lubrificante no final do chá. Então, a gente tem como atender todos os públicos, entendeu? Sem nenhum problema. E aquele negócio, o meu trabalho é que as pessoas enxerguem de uma outra forma. Sim. Não como baixaria.
né? Então eu tô nessa função aí. Porque é vital, né? É Pra natural. gente. E é um dos pilares da qualidade de vida pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é sexo, gente. Então vamos ser felizes. Isso. E assim, é interessante porque muitas das vezes a gente não tem dimensão do quanto que para algumas pessoas o sexo não só é um tabu, mas é um sofrimento. Ou Sim, nunca experimentaram verdadeiramente o prazer. exatamente. Seja por uma questão, né, de educação, de alguma crença, de algum trauma, ou seja por uma questão de um parceiro mal, né, Que não, formado. às vezes é o parceiro que acha, né? Porque o que acontece hoje? Nós temos estatísticas que mostram que de cada 5 mulheres, só uma goza com a penetração. Quer dizer que as outras 4, se o parceiro não for animadinho para fazer outras coisas que não seja só a penetração em si, estão no sal, né? Resumindo. Uhum, Não vão conseguir atingir o orgasmo. Só que o sim. que a gente tem hoje é uma geração que a gente precisa entender o seguinte, né? O prazer é da mulher. E muitas vezes a mulher acha que quem tem que dar prazer para ela é o homem. Só que a mulher tem que ser mais protagonista e menos coadjuvante. Nós temos uma grande maioria terceirizando o prazer. O que é isso? Ela acha que ela pode deitar lá e ficar, e o cara tem que fazer o serviço todo. Cola com a titia aqui, que vocês aprender a fazer um negócio bonitinho, pra vocês poderem ter mais prazer, tanto porque você tem como proporcionar mais prazer para sua parceria e ter muito mais prazer. Então, se o negócio pode ser bom, por que tem que ser ruim? E tem uma questão, eu me lembro que uma vez a gente conversou, né? E aí você trazia que também é importante que você tenha prazer com você mesmo, né? Que você Exatamente. vende, né, para muitas pessoas que não têm um parceiro, e Não não tem quer dizer que parceria. estão ali comprando para buscar rotatividade, mas sim, né, para que ela própria possa conhecer seu corpo e perceber também que, mesmo sozinha, ela pode estar Sim. tendo um momento de alegria, de Exatamente. felicidade, E o que né? acontece? Quando a mulher se. Eu gosto de usar autotoque e não Uhum. masturbação, porque tem um tabu maior ainda com essa palavra, né? Ter a Pra você ter masturbação ideia, assusta, né? antigamente falava-se com os adolescentes que a mão ficava peluda se Verdade. masturbasse, porque não podia, né? E tal. Então, o que acontece? Só que a masturbação, ela dá prazer? Dá, tanto para homem quanto para mulher, e começa cedo, né? E quando o adolescente começa, a gente tem que saber lidar, porque não quer dizer que está errado. Uhum. Mas o que eu preciso entender é o seguinte: a mulher ou o homem, ele pode também usar da masturbação para conhecer os seus pontos de prazer. E o que a gente tem que lembrar é o seguinte: nós temos um corpo todo orgástico. O que é isso? Temos pontos de prazer em várias partes do corpo. E o povo quer ir logo direto pro crime, né? Direto pro pênalti, eu brinco. O povo já quer ir direto para a região genital. Sendo que eu tenho um pescoço, né, uma orelha, né? E vai descendo No ali, tem gente que é nas pé. costas, o pé, a parte, por exemplo, tem homens que têm prazer nessa parte interna do braço, parte interna da coxa. Então, sempre brinco, por exemplo, quando eu vou dar aula de delícias orais, que é a gente tem cursos que o pessoal já aprende melhor a fazer. É um sexo oral, por exemplo, tanto no homem quanto na mulher. Então, por exemplo, o que eu sempre falo? Vai subindo pelo corpo, com a boca, chegou ali na região interna, pula. Não interessa se está animado, pula. Pula, vai, faz mais uma sensação para ter o ápice de prazer, porque você consegue, às vezes, postergar, por exemplo, o orgasmo do homem, que seria a ejaculação, né? E a gente tem um orgasmo seco, não quer dizer que o homem precisa ejacular para ele ter orgasmo, isso aí dá outro podcast. Aí o que acontece? E a gente tem muitas pessoas também que têm. Eu tenho como dar esse tempo a mais para eu ter muito mais prazer e depois ir para o clímax final. Mas o que a gente tem também, além da falta de educação sexual para a pessoa explorar mais o prazer, é a parte da pornografia. Porque a parte da pornografia tem um padrão. O cara tem um documento imenso, né? Pode falar o nome? Um pênis imenso. E aí, e o cara acha que ele tem que estar lá armado, né, com o pênis ereto, 40 minutos. Aquilo é editado. Ninguém fica 40 minutos se você acha que você está ficando pouco. A média não é tanto assim. Então, tem homem que me procura falando que está com ejaculação precoce porque ele gozou com 5 minutos. Você está na média, bebê. Você não está com ejaculação precoce. Porque, vamos dizer assim, que o padrão vamos dizer assim, né? O padrão está muito. Eles acham que é um padrão, mas aquilo é fictício. Então a mulher é sempre saradona, né? A mulher com aquele corpão, os caras tudo malhado, com um negócio imenso, e fica ali com a mulher de 4. Não temos joelho para ficar 40 minutos, 1 hora de 4. Não tem condições. Haja joelho.
tem que ser muito barombada para você ter um joelho que não vai estalar ali na hora, né? Porque não tem condição. E ainda achando que vai ficar ali, por exemplo, no sexo anal, dependendo da posição, 40 minutos. Não vai rolar. Então, é muito irreal. Então, por exemplo, o que mais a gente tem de padrão? Além do pênis grande, a vulva infantil. Então, muitas mulheres querem ficar com a vulva sem pelo nenhum. E se você for na ginecologista, ela vai te falar que não pode tirar todos os pelos da vulva, que é a proteção natural. Mas o padrão é o infantil, que é o que vamos dizer assim, né, incentivado na pornografia. Então, a gente tem esse desserviço, né? Dependendo do tipo de filme. E sem contar incentivo à violência sexual, incentivo a estupro. Então, quando você entra nesses sites, principalmente Xvideo, que é bem clandestinão, que tem vídeos caseiros, tem coisas ilegais ali, absurdas, que tinha que prender, né? E vai criando na mente das pessoas uma idealização, exatamente, né, de que está fora do padrão. Que ele está fora do padrão. Psicologicamente, existe até ali um bloqueio, né? Exatamente. Às vezes a pessoa, por exemplo, igual o que acontece hoje? Por exemplo, a tal da Tadalafila, que é modinha, né? Que é um vasodilatador para aumentar a ereção. Só que tem gente tomando preventivamente com medo de não funcionar. Se você não tem problema nenhum, não precisa tomar. Tem que ser recomendação Viagra, médica. Né? Quando surgiu o Viagra. Exatamente, que o Viagra também é um vasodilatador ali, peniano e tal. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm medo. Né? E, por exemplo, tem gente que quer tomar isso, mas às vezes toma um vinho, dependendo da pessoa, um vinhozinho bom, antes de namorar é bom, mas dependendo da pessoa, interfere no desempenho sexual, uma bebida alcoólica. Então, a pessoa só sabe isso como? Ela tem que testar. Se ela toma um vinho, toma um remédio, ela também não sabe o que funcionou, o que não funcionou, né? Então, o autoconhecimento é imprescindível. Então, a pessoa precisa. Só que o homem, ele é mais acostumado a lidar com o órgão íntimo dele, porque desde pequenininho, ele pega no pintinho para poder fazer xixi. Então, o órgão genital masculino é externo. Então, ele tem mais contato com aquilo ali. Para ele é normal botar o piruzinho para fora e fazer xixi desde muito novo. E a menina é um tal de fecha a perna, não fala de ficar de perna aberta, não sei o quê, e a menina só nunca a gente podia nada, né? E o órgão é interno e você nunca podia botar a mão. Botava a mão, a mãe mandava tirar. Verdade. Então, a gente tem muito menos esse contato. E, às vezes, isso interfere depois, essa muita proibição. É o pecado, né? Exatamente, interfere depois na vida adulta, quando essa mulher está a dois ali, ou quando ela vai se tocar, porque ela acha que é errado. Se a vida dela toda ela não pôde tocar, por que agora ela pode? Né? Então, isso tudo interfere. Então, mães, né, e pais que vão educar seus filhos, mesmo que você não tenha, procure ajuda para fazer essa parte, para que não seja tão traumático, nem para você, nem para o seu filho, porque às vezes a gente tem dificuldade em lidar com isso com os filhos, sendo que a gente não teve esse conhecimento. Sim. Né? Só que assim, a gente tem muita informação disponível hoje e infelizmente nem todas são, vamos dizer assim, de fontes confiáveis. Então a gente tem muita gente, por exemplo, na internet hoje se dizendo especialista em A, B e C, e que você vai ver os vídeos da pessoa, Jesus. Então assim, procurem fontes confiáveis, né, quando vai perguntar sobre o assunto, se for, né, se acha que realmente tem porque muitas vezes as pessoas vão no médico falando que tem uma queixa sexual, tanto homem quanto mulher, mas não é uma queixa, ele só não sabe como o corpo dele funciona, porque ele está num padrão, né, irreal, né, que às vezes ele acha que o irreal que é o padrão, e ele acha que ele não está funcionando bem. E você deve provavelmente ter situações onde, a princípio, né, a pessoa até vai te procurar acreditando que tem uma questão sexual e você acaba vendo que é só ali a ponta do iceberg, porque na realidade o que está, né, na caixinha preta acaba fazendo que a performance sexual, por exemplo, a insatisfação, né, ali na hora do sexo não se dê, mas por outras questões, né? E Sim. Por isso que você foi também abrindo, né, aí a sua área de conhecimento para o processo mais terapêutico, né? Isso, que você já com a parte de saúde mental também, porque assim, você pode fazer a terapia sexual, que vai tratar mais especificamente a parte de sexualidade, mas muitas vezes, como você disse, né, essa parte é a pontinha do iceberg de outras coisas que a pessoa traz com ela. Né, do repertório dela, tanto de repertório, às vezes, por exemplo, aquela vez com a parceria não foi bom, ele já acha que tem um problema, mas às vezes é a falta de repertório sexual, e é interessante tá como repetindo, né? Principalmente quando, né, o homem brocha, né, a mulher, na maior parte das vezes, acha que o problema é uma com ela. incompetência dela, O problema né? é com ela.
E isso é realmente relacionado à autoestima, autoconfiança, Uhum. porque é um ponto muito comum, né? Sim, Como você falou, tanto sim. a mulher quanto o Quanto o homem, homem né? podem ter Falham. falhas ali no ciclo sexual. A primeira coisa E, que a gente precisa entender é que o homem pode broxar e que não tem. E não quer dizer que ele vai broxar pro resto da vida. e não é por causa de você, né? Exatamente. É realmente um ponto que, se não for bem entendido, pode distanciar O cada vez casal. mais as pessoas. Sim. Então, eu acho que é algo, uma grande contribuição que você traz, né, para muitos casais e para muitas pessoas, né, que é ter um relacionamento melhor consigo para ter, né, uma prática, uma escolha, Exatamente. né, sexual muito mais saudável. Sim, e uma coisa importante, ó, nessa parte que você trouxe, o que acontece hoje também, que a gente precisa dar uma melhorada nos casais, a comunicação. Sim. Porque às vezes a comunicação é só boleto, quem brigou com o menino, quem não brigou com a criança, Não quem fala o vai que que buscar a menina na gosta, escola, quem não vai, qual né? posição que Exatamente. prefere, Então, assim, às vezes não se conversa o básico. A parte de sexualidade, então, misericórdia. menos Quer ainda. experimentar algo novo? Ai, vi um negócio no filme, sei lá, 360, 50 tons de cinza, queria fazer. Nossa, mas o que ele vai pensar de mim? Tem mulher que ainda acha que se ela pedir algo diferente pro esposo, ele vai achar que ela é piranha, que ela é vagabunda, que onde é que ela viu isso. Aí eu brinco, fala que você tá seguindo o Instagram da sexóloga, que você viu a dica assim, assim, assado, mostra pro mozão e fala assim, aí, meu bem, vamos tentar? Ou, às vezes, homens que, quando a mulher sugere um vibrador, começa a achar que ele está sendo insuficiente, né? É, ainda tem homem que acha que o vibrador é concorrente. Não é concorrente, é complemento para o prazer dos dois. Mas isso tudo é a falta de educação É, sexual. é. E o que acontece? Quando o homem falha, ou quando a mulher não está com vontade, é necessário que o casal entenda o porquê. E aí Pode precisa ser que ele conversar. teve, exatamente, os dois precisam conversar. Então, por exemplo, pode ser que ele teve um dia difícil no trabalho, Sim. que ele teve, que ele está com algum problema. O homem tem dificuldade de se abrir, tanto com a esposa quanto de procurar ajuda, né? Então, para psicanálise, para mesmo para terapia sexual, então nem te digo, né? Então, eles morrem de medo. Então, o que acontece? Não quer dizer que ele é menos homem porque ele está Sim. procurando ajuda. O que quer dizer é que ele está em sofrimento, Uhum. né? Ou às vezes não, a gente fala sofrimento, o pessoal acha, ai, tá morrendo. Não é, não chega tanto. Mas assim, tem alguma queixa e ele pode sim procurar ajuda e resolver aquilo ali sem ter que tomar remédio muitas vezes, né? Claro que quando a gente começa a terapia e vê que o problema é algo a mais, que a queixa, né, que ele está trazendo é algo a mais sério, pode ser uma coisa biológica, às vezes pode ser que o desempenho sexual está diminuindo por causa da idade, tanto do homem quanto da mulher, aí a gente A encaminha. questão hormonal também. Exatamente. Então, muitas vezes a sexualidade é multidisciplinar. Às vezes eu Sim. preciso indicar para um endócrino para ver hormônio, uma ginecologista, uma fisioterapeuta pélvica para ver como é que tá, por exemplo, que hoje em dia tem mulheres de 30, 40 anos, ela espirra, ela perde urina. Perder urina não é normal. Então, pode estar tendo um relaxamento ali do assoalho pélvico, que é aquela musculatura que sustenta, né, toda a parte ali abdominal, Sim. né, e que é um músculo muito importante. Então, às vezes, quando a mulher já teve filho e tal, né, aguenta aquele peso e tal, e precisa cuidar da saúde íntima. A saúde íntima é tão importante Ginástica, né, quanto íntima. exatamente, que é o que vai fazer para poder melhorar esse condicionamento do assoalho pélvico. E para os meninos temos pompoarismo, que é o nome que a gente dá para ginástica íntima, masculina também. Também isso pra mim é existe. novidade. Também existe para os meninos. Então, o que acontece? A gente tem que cuidar da nossa saúde íntima. Claro que o assoalho pélvico dos meninos não é tão afetado quanto o das meninas, porque não tem ninguém para você carregar ali 9 meses, né? Mas nós temos mulheres que às vezes não tiveram filhos, porque hoje em dia, graças a Deus, as mulheres podem optar se elas querem ser mães ou não, com quem ela quer ficar, se é com homem, se é com a mulher, se ela não quer ficar com ninguém, que a gente tem os assexuais, né, hoje, que é uma classificação já formada, que às vezes a pessoa não quer transar com ninguém e tá feliz assim, ok. É a opção de cada um. Então, hoje em dia as mulheres podem escolher. Então, às vezes eu tenho mulher que não teve, mas às vezes ela tem candidíase de repetição, ela tem infecção urinária de repetição, que às vezes pode dar diminui a imunidade ali da região. Então, tudo é bom a gente ter um acompanhamento. Então, quando a gente vê na terapia que a gente sozinha não consegue resolver, que às vezes não é só uma coisa de falta de educação, de falta de autoconhecimento, da pessoa se conhecer melhor, né? Então, a gente busca profissionais ali, né, para uma rede de apoio ali para aquele indivíduo, independente de ser homem ou mulher. Então, você tem parceiros que a gente consegue Legal. ter essa indicação. Muitas vezes até a pessoa consegue pelo plano dela também, Sim. né?
Às vezes a pessoa que ela já trata. O que acontece hoje, gente? Vamos ser sinceros. Às vezes no posto de saúde, no plano de saúde, a ginecologista mal uma olha pra nós, né? É 20 minutinhos, faz aquele Nem preventivo isso, ali às vezes. e ela não consegue falar de sexualidade. Eu já entreguei, como eu te falei, eu saí entregando cartão. Teve uma ginecologista que falou comigo, nossa, eu vou pegar seu cartão e vou te indicar minhas clientes, porque elas querem conversar sobre isso, eu não tenho tempo não, porque eu tô atendendo no plano. Então, ela atende por volume, porque o valor que é pago, né, Sim. pelo plano profissional é um valor menor, né? Sim. Então, às vezes, falta essa parte. E a gente não teve essa educação. Uhum. Né? Porque a nossa mãe, eu brinco assim, gente, nada contra as mães, tá? Eu sou mãe também, mas, tipo assim, a minha mãe tem 84 anos, ela não teve essa educação. Então, ela replicou o que ela recebeu. Então, não vamos replicar o que a gente recebeu e vamos nos informar mais, né, sobre essa parte. Eu tenho várias clientes que falam assim, mas e como é que eu converso sobre isso? Que é uma ansiedade, né? Tem até uma piadinha que a gente conta, por exemplo, que a menina estava na mesa, né? A mãe cozinhando, aí ela falou assim, mãe, o que é virgem? Aí a mãe já ficou toda, o que é? Aí a mãe, nossa, toda preocupada e tal, papai, meu Deus, como é que eu explico? Aí ela teve a brilhante ideia. Onde você viu essa palavra? Aqui no azeite extra virgem. Então, às vezes, a gente já pensa tanta coisa, você tem que sempre pegar em qual contexto a criança viu aquela palavra, ou o adolescente viu aquilo, e você vai naquele contexto, não precisa queimar a etapa. A mãe já estava pensando como é que ela ia explicar, como é que faz quando perde a virgindade, nanana, e o virgem que a menina queria saber era só o azeite. Então, a gente tem que tomar cuidado para entregar o ouro pro bandido, né? A gente não precisa falar além. E eu acho assim, bem interessante, você sempre é muito aberta e sempre busca inovar. A gente, quando estava na Rede Mulheres que Decidem, a gente fez aquela reunião final, você trouxe os produtos, as meninas, né? Tinham coisas que nós nem nunca conhecíamos, né? Então você sempre tem esses brinquedinhos novos ou as formas, né, de uso também desses brinquedinhos novos e os géis, enfim, tinha muita coisa. Hoje em dia tem uma variedade grande. Enorme. Mas eu me lembro, eu acho que foi na época da pandemia que você me mandou lá a mensagem, ou eu vi pelo seu Instagram, que você ia fazer uma live num motel. Sim. Né? Eu assistia no Baby Motel na época. No Baby Motel da Ellen, né? Isso, da Ellen Dalcol. Isso. E aí eu falei assim, nossa, que coisa interessante, né? E aí, volta e meia, você tem alguma coisa embarcada nova, né? Depois você começou a ampliar para essa questão, né? Do chá de lingerie. Isso. Né? Acho que essas palestras também, onde você vai trazendo, né? Seja no chá de lingerie ou no chá de panela, né? Porque acho que nem faz mais chá de panela hoje, né? Vai direto pro chá de lingerie, né? Que o pessoal já mora junto antes, né? Isso, não tem nem mais... já tem casa montada, às vezes. O que eu acho interessante é que, assim, esse processo de inovação que é necessário para qualquer tipo de negócio, também, no segmento, né, erótico, tem mudado, né? Sim. Porque tem surgido outros tipos de produtos incorporados que não necessariamente sejam produtos eróticos. Fala um pouco sobre esse momento aí. É menos a questão, né, ali do vibrador, da calcinha, ou do... Aquela vez eu fiquei impressionada com aquele colar que você trouxe lá de pérolas. Sim. Mas tem outros, né? Outros, inclusive, complementos de humor que você me falou. Sim, né? sim. Então, como é que acontece? Esse momento hoje, Isso, né? como as pessoas têm muito tabu, por exemplo, de ir no sex shop, né? Por exemplo, a minha loja é online, porque tem pessoa que morre de vergonha. Por exemplo, na fatura do cartão não pode sair escrito sex shop, no Pix não pode sair escrito sex shop. Na época que eu tinha que PicPay também não podia. Então, eu brinco assim, o povo compra maconha de dia que sol quente, sex shop escondido. Porque o povo tem medo, né, de saber que está comprando sex shop. Então, hoje em dia, o mercado erótico e sensual, ele está migrando para um mercado de bem-estar íntimo. Na última feira erótica que teve esse ano em São Paulo, que tem uma feira todo ano, várias marcas lançaram produtos de bem-estar íntimo. Por exemplo, esfoliante para virilha, clareador daquela área externa da virilha, porque tem muita mulher e homem também que se incomoda com aquela região escura, né? E pode usar até na axila, tem gente também que gosta de usar na axila. Momentos de autocuidado, banho de espuma, sais de banho, esfoliantes, quer dizer, gente, um banho a dois é uma delícia, né? Então a gente pode inovar
começando no banho, por que não? Sim. Não só na hora H ali, né? Então, a gente tem uma gama de produtos, esse que eu te falei, por exemplo, é uma linha que montou tipo um suplemento, são gotinhas, chama Calme, que é para você ficar mais calmo e mais, tipo assim, alegre durante o dia, né? Então, tem várias marcas que lançam produtos diferentes. Uma coisa também que está tendo muito nos acessórios são os joguinhos. Então, jogo de tabuleiro, jogo de dado, vários joguinhos que aí, se a pessoa está sem criatividade, tem uns também que você vira a roleta e vai bebendo. Aham. Aí, dependendo do que virar, vai bebendo, aí vai tirando peça de roupa e tal. Então, tem várias coisas interessantes para poder, que às vezes a pessoa não sabe muito É o lúdico, né? o que fazer ali, tá sem ideia. E, por exemplo, na própria terapia, a gente tem o baralho da sexualidade, que é uma ferramenta criada pela doutora Aline Sardina, né, que é uma psicóloga, eu fiz o curso dela. Estou fazendo a pós em terapia cognitivo sexual, porque eu não me canso de estudar essa área. Eu falei que agora eu só estudo dessa área. Aí, o que acontece? Nesse baralho, tem várias perguntas que você faz na terapia com o casal, que pode ser eles tirando ali ao vivo, ou, né, se for presencial, ou online, para forçar um diálogo. Que às vezes a pessoa, você fala assim, que vocês têm que conversar mais. Aí a pessoa fica assim, tá, mas eu vou conversar sobre o quê? Uhum. Aí não pensa assim, e às Você vezes cria um estímulo são para o coisas diálogo. básicas, desde do que gosta na hora H, Sim. quanto de como está o relacionamento, que às vezes as pessoas ficam meio assim. E às vezes fala assim, por exemplo, às vezes o cara fala assim, às vezes a mulher está desconfortável com algo, vamos supor, que o parceiro fez na hora, e ela tem vergonha de dizer para ele que ela não está confortável. E aí chega na terapia, ela fala assim, não, mas por que ele fica fazendo isso que eu não gosto? Aí ele assim, como assim? Você nunca me falou que você não gosta? Aí, tipo assim, o cara tá 10 anos achando que tá abafando, tadinho. De repente, lá fazendo como diz a mulherada, um sexo oral de língua mole, que a mulherada fala, que é um que a mulherada não gosta. E aí, ele fica assim, mas como assim? Você nunca falou esse tempo todo? E o cara, tadinho, achando que tá abafando. E sem contar que tem mulher que finge aquele negócio todo. Então, gente, vamos ser mais realistas, vamos nos comunicar, converse com o mozão aí, com a sua parceria, dependendo de qual seja. Olha, eu gosto assim, não gosto assado. Vamos fazer um negócio diferente hoje? Pega um filme, de repente, que você tem uma cena mais caliente, você gostaria de reproduzir. De vez em quando vocês vão, né? Igual eu brinco com o baralhinho do Kama Sutra, tem hora que você quase vira ginástica olímpica, né? No negócio. Mas é para se divertir. Não precisa ser tenso para ficar pesado, mas é uma coisa lúdica, né? Os jogos servem para isso também, para você poder aproveitando. Então, por exemplo, igual, né, Dia dos Namorados chegando, o que eu falo? Gente, Dia dos Namorados não é só dia 12 de junho. Porque se você só agradar a sua parceria uma vez no ano, você tá lascado. Sim. Como é que continua com esse relacionamento? E quando a gente desagradar, não é só dar presente. É o bom dia de manhã, é o beijo de língua. Na época da pandemia, eu falava nas lives, né? E aí, você sabe se é o último dia, a última vez que você vai beijar a sua parceria? Essa vez agora que ele tá saindo de casa, você não sabe o dia de amanhã. Sim. Então, pra que vai dar beijinho? E não tem problema, tem criança em casa, é bom a criança ver. Você não vai ficar passando a mão aqui ou ali, mas você pode dar um beijo de língua e um abraço apertado na sua esposa e a criança ver, que ele vai ver que tem amor em casa, que tem paixão em casa. Isso não tem problema nenhum a criança ver. É bom que ela vê que a mãe é amada, que o pai ama a mãe, né? Ou cria uma referência, a mãe e a outra mãe positiva. hoje em dia, né? A mãe e a mãe, o pai. Hoje em dia temos várias formações familiares, né? De acordo com o que cada um quer. E graças a Deus já temos essa liberdade, essa diversidade maior. Então, só que assim, a gente precisa conversar sobre. Sim. Não tá gostando? Fala assim, olha, eu pensei aqui, assisti lá o podcast da Liana, onde tinha uma sexóloga, ela falou uns negócios, eu fiquei pensando, né? Bota o podcast pro mozão ver, por que não? Né? E vamos conversar mais sobre isso, não precisa ser ruim, ou não precisa incomodar, não precisa... Dor na relação não é normal. Né? Então, não é normal. Se você está sentindo dor, que às vezes você pode sempre ter e nunca ter falado, ou você pode ter começado, de repente tem remédios, por exemplo, ansiolíticos, que tiram um pouco a lubrificação, aí fica diferente ali a área íntima da mulher, então pode mudar. Tem coisas que são circunstanciais, que a gente fala, né? De uma medicação e tal. E tem coisas que é da idade. Né? A idade chega para todo mundo. Ainda não temos cápsula do tempo para virar neném de novo, né? Então, temos que aprender a amadurecer também na nossa sexualidade. Sabedoria para envelhecer, né? Mas mesmo assim, você tem várias outras possibilidades de estar tendo uma qualidade de vida. Com certeza. Né? Inclusive sexual mesmo, tendo entrado na menopausa. Com certeza. Como é o meu caso, já tem há 10 anos, né? Sim. Entrei na menopausa. E se a gente não busca, né,
alguns apoios terapêuticos e medicamentosos, pode ser realmente um espaço ali para não se sentir bem Não se e sentir até, bem. né, deixar de ter momentos Exatamente. deliciosos com alguém. Agora, Ju, nessa sua trajetória, eu imagino que você deva ter feito amigos, casais, né, que você ajudou, inclusive, a salvar o casamento com isso. Tem alguma, história interessante, não precisa dizer quem é, mas é fato, as pessoas se sentem gratas, elas Sim, conseguem reconhecer o valor aí, né, com de um certeza. trabalho como você faz? Sim, por exemplo, eu sempre, quando eu vou, por exemplo, fazer os chás também de lingerie, para quem tá casando, eu soube que tem pessoas ali já casadas. Sim. Então, apesar de ser só mulheres, aí tem também, às vezes, as dicas que eu dou que pode ser usado ali, que a gente bota a noiva para fazer uns exercícios ali Mas e a mãe tal. da noiva Mas ouve, tem a a avó mãe da da noiva noiva, a ouve. avó da noiva, as madrinhas, né, as amigas ali. Então, o pessoal sempre relata, nossa, mas eu nunca tinha feito isso e tal. E às vezes elas veem que não é tão difícil assim sair da rotina. Fazer um strip. Exatamente, fazer algo diferente para a pessoa. E Aham. muitas vezes, o que acontece muito? Um exemplo. Às vezes tem mulher que fala assim, mas o meu parceiro, às vezes, chega nos finalmente muito rápido. Uhum. Aí eu falo, aí ele podia demorar mais. Aí tá, eu brinco com ela, tá. E aí ela já chega, por exemplo, fazendo sexo oral nele. Ele falou, mas aí se você já chega fazendo sexo oral nele, ele vai ficar mais fácil dele ir mais rápido ainda. Sim. Então, aí eu ensino a fazer outras coisas. Nossa, mas melhorou e tal, porque às vezes não dá tempo dela ir junto, né? Porque às vezes ela precisa de um pouco mais O tempo para a de mulher. tempo de penetração, né? Porque eu brinco assim, o homem é um fogão automático, papou, e a mulher é um fogão de lenha. Né? Então ela depende de um pouco mais de lenha para acender. Só que se a lenha estiver molhada, que é quando o relacionamento está ruim, você pode botar quanta lenha você quiser e quanto fogo você quiser, que o fogo não vai subir. Né? Sim. Então a gente precisa ver em quais circunstâncias está aquilo ali. Então, às vezes, a gente precisa realmente conversar com o casal e ajustar algumas coisas. Uhum. Um exemplo, eu tive uma colega que ela falou assim, mas tem um tempo que eu não estou transando com meu marido e tal. Então eu tô cansada. Eu falei, e que dia que vocês estão fazendo? Sexta-noite. Eu falei, não pode ser outro dia, não? Sexta-noite é o final da semana, já todo mundo morto, arrastando. Aí eu falei assim, eles não vão almoçar em casa, não? Eles não têm filho, né? Melhor ainda, só tem um cachorrinho. Falei, bota o bichinho pra fora. Nessa hora, né? Aí eu brinquei com ela assim, ele almoça em casa? Almoça. Então, bebê, tá esperando o quê? Faz uma surpresa pra ele na hora de almoço, aposto que ele vai gostar. Então, o pessoal tem que sair da caixinha. Por que tem que ser só o final de semana? Se eu não tenho ninguém em casa certo horário do dia, eu posso, por exemplo, inovar. Tem casais que gostam de marcar na agenda. Eu acho muito automático, mas se faz bem para aquele casal e tá bem para todo mundo marcar o compromisso, por que não? É melhor ter um momento a sós do que não ter nada. Só que muitas vezes o que eu falo com os clientes na terapia é que às vezes eu preciso ter momento a dois para andar de mãozinha dada. Para ir no cinema ver um filme de mão dada e não o pai com a mão numa criança, a mãe com a mão na outra criança, e você não vê casal de mão dada mais, principalmente com filho. Você pode reparar na rua. O casal não anda de mão. Eu acho a coisa mais linda quando eu vejo um casalzinho idoso de mãozinha dada e ele beijando a mãozinha dela. É porque muitas das vezes, com a maternidade ou paternidade, os dois esquecem, né? De que são ser homem e mulher, né? Que são marido casal. e mulher, exatamente. E isso precisa ser resgatado. Porque senão, enquanto tá pequeno, você tem uma desculpa ali, porque é muito intensa a maternidade. Sim. Mas, aí daqui a pouco o menino tá com 4, 5 anos e você continua achando que o menino tá pequeno. O menino continua dormindo na cama do casal. Né? Então, isso vai interferir, entendeu? Então, assim, normalmente o que os casais relatam é que muitas vezes quando ele sai da caixinha, muda os horários, começa a conversar mais sobre, né, essa parte, muda a perspectiva. Quando a mulher entende que ela não tem que terceirizar e que se ela não tem prazer, a culpa não é só do parceiro ou da parceira, ela já começa a entender que ela também tem que agir. Porque eu já tive cliente que reclamava que a mulher deitava na cama. E ele falou com essas palavras, parecia um defunto, né? Que abria, perdão da palavra, abria as pernas, deitava na cama, ele tinha que fazer tudo sozinho. Não dá tesão em ninguém assim. Então, os dois precisam estar com desejo, estar com vontade e ninguém ser coadjuvante, todo mundo ser ativo ali, protagonista, né? do ato, né? Ali da parte dos dois ali, da intimidade do casal, né? Então, só que eu sempre brinco com as meninas, por exemplo, quero fazer surpresa, eu sempre avisa que vai fazer surpresa, porque às vezes o homem se assusta, então eu falo assim, mozão, hoje vou ter um negócio aqui, vou fazer uma comidinha pra vai ter uma surpresa, porque, por exemplo, já teve cliente
por exemplo, que comprou eu nem invento fantasia, mas ela comprou uma fantasia em outro lugar e ela veio reclamar comigo que não queria fazer mais nada pro marido, que o marido riu dela. Aí você imagina, a mulher nunca fez nada na vida. Aí uma que me pediu e eu não vendi outra coisa que deu mais certo. Ela queria, era uma senhora de uns 60 anos, ela queria uma fantasia da tiazinha com máscara e chicote para surpreender o O marido. Aí eu marido. olhei pra cara dela, faz alguma coisa antes? Ela não. Eu falei, então vamos diminuir aí Vamos aos e poucos, é vamos, subindo no degrauzinho antes. imagine ela fazendo isso e o cara morrendo de rir. Porque ele ia assustar. Não tem lógica. Porque ela nunca fez nada. Uhum. Entende? Aí eu falei com ela, não, vamos vender um olhinho de massagem pra você. Faz um jantarzinho. Faz uma massagem no mozão depois que ele tomou um banho. Faz um agrado. Pede pra ele fazer em você e vamos devagar. Nunca tinha usado nada. Quando o cliente nunca usou o sex shop, eu começo do começo. Sim. Começo com 2 produtos. Porque, por exemplo, agora tá melhorando um pouco. Mas antes, quando eu comecei a vender, a Anvisa não deixava botar no rótulo pra que é. Então, tem assim, creme de massagem sensual. Se é pra frente, se é pra trás, onde você vai passar, Não estava claro. problema seu. E tava assim, aplique no local desejado e massageie. Aí você imagina você passar um dessensibilizante anal, que é pra não sentir dor no canal vaginal, por exemplo, você não vai sentir nada e vai achar que a sexóloga é doida e me vendeu um trem estragado ou vencido. Mas você que aplicou no lugar errado. Então, às vezes, a pessoa compra no marketplace, por exemplo, o produto e não tem uma orientação de como usar. É o produto mais o serviço. Dependendo do produto, ele pode trazer um desconforto se ele for usado em grande quantidade. Por exemplo, existem produtos que são, por exemplo, o vibrador líquido. O vibrador líquido, ele é feito de jambu. Já comeu comida paraense? Sim, trava tudo. Ele dá aquela dormência na língua e você começa a falar fofo, não tem? Tem produto para a região íntima com isso. Então, o que acontece? É uma concentração própria, claro, para a região íntima. Só que o produto ainda é pump. Se o produto é pump, é para você apertar uma vez e usar. O povo faz assim. Pega aquele trem e pá. Aí teve uma cliente que o marido foi passar no pênis, o negócio começou a ficar dormente, ele ficou doido, ele achou que ia cair, ficou desesperado e foi lavar, se lavar piora. Então tem que ter uma orientação. Eu orientei ela como usar, mas na hora H, tipo assim, o que acontece também? As pessoas são ansiosas. O produto sensual, ele tem de 3 a 5 minutos para fazer efeito. Não é varinha de condão, não é passou e valeu. Então, passou, vai, beija outro lugar. Passa amanhã em outro lugar, não precisa ficar, não, vou ficar aqui esperando. Não, que aí perde o clima, né? Então, vai brincar em outra parte, depois você vai sentir. O vibrador líquido parece que tem um coração pulsando, tanto na glândula do pênis quanto no clitóris. Chega a fazer assim, Gente, eu não sabia essa de vibrador líquido, para mim isso é vibrador líquido, é maravilhoso. E aí, você pode usar tanto no homem quanto para mulher. É um produto que, na maioria das vezes, unissex. Então, é um produto versátil, alguns têm sabor. Aí você pode fazer um sexo oral e tal, também fica com a linguinha, né, vibrando. Nos eventos, por exemplo, a gente dá para cliente experimentar na língua. Que às vezes não tem como ir no banheiro. Na feira erótica, eles botam banheiro para a pessoa experimentar. Experimentar, que aí você pode passar na região íntima mesmo. E eles são fortes. E é uma sensação maravilhosa. Mas é uma sensação maravilhosa se eu aplicar corretamente. Se eu aplicar muito, fica ruim. Então, tudo eu tenho que ter, né, a medida. Verdade. Entendeu? Então, a orientação de como fazer. E até, assim, eu gosto de ensinar, por exemplo, 2, 3 formas de usar o mesmo produto. Como, por exemplo, uma venda, como é que você faz várias coisas diferentes com uma venda, com um produto. Então, você tem como inovar. Você não precisa gastar horrores, né? Você pode, que eu não gosto de empurrar produto. Eu gosto que o meu cliente tenha o benefício, me conte, nossa, o produto foi assim, assim, assado, e o boy ficou doido. Eu gosto assim, com o trem pegando fogo. E, assim, você que participa dessas feiras, né? A cada ano você deve ver novidades. Então, é um mercado aí que tem um crescimento muito, muito forte. Mas, mesmo assim, além desse mercado, você, com essa sua capacidade de visão empreendedora, que eu sei que você tem, você está enxergando também uma outra área que você está começando a atuar, né? Sim. E dentro dessa dimensão da saúde, né? Que é dentro da necessidade das empresas garantirem com projetos, eventos e ações a saúde mental dos trabalhadores, né? A NR01. Isso. Você já está sendo demandada, você me falou que esse mercado é um mercado que está começando a vir também como um complemento do seu
cardápio, Sim. né? Então, Aí de atendimento. eu já fazia palestra, já faço, né? Palestra em empresas, né? sobre autoestima, Isso. sobre sexualidade, qualidade de vida no trabalho. Par de Outubro Rosa, eles Sim. pedem para fazer, para falar como é a sexualidade da mulher após o tratamento, Sim. por exemplo, de câncer. Eu já fiz palestra sobre esse assunto também. E o Dia da Mulher, eles pedem muito. Mas o foco agora também é estruturar as palestras para essa parte do NR01. Não só falando de sexualidade, né? Mas falando sobre a parte de saúde mental, sobre a parte de autocuidado, de autoconhecimento, de como a mulher, principalmente, né? Só que assim, eles falam o quê? Que dentro dessa estatística, né, de CIDs, né, da quantidade de CIDs de doença mental no Brasil, tipo assim, uma grande parte são mulheres. Aí eu acho que pode ter duas causas. A primeira é porque a mulher tem uma jornada de trabalho, né, com vários papéis, e a segunda é que o homem procura muito menos ajuda. Então, não quer dizer que as mulheres estão adoecendo mais que os homens. Pode ser que os homens também são menos diagnosticados que as mulheres. Eles adoecem mais silenciosamente. Mais silenciosamente. E com isso, o nível de suicídio de homens aumenta. Então, a gente precisa trabalhar tanto com empresas que tenham homens ou mulheres. Né? Porque, às vezes, a empresa às vezes, que tem um público feminino costuma ter muito mais palestras por causa de Outubro Rosa, é Dia da Mulher, e o homem nem tanto. Então, a gente precisa ter essa preocupação, já que agora, né, virou lei, então agora vai ter que ter, né? Mas essa parte de estar conversando e estar esclarecendo para as pessoas, tanto homem quanto mulher, a importância de uma atividade física, de não viver para trabalhar, e sim trabalhar para viver. Tanto é, né, com o exemplo que eu dou, por exemplo, no serviço público, está tendo agora a preparação para aposentadoria. Por quê? A gente teve casos lá no IEMA de servidor que aposentou e não sabia o que fazer da vida. A pessoa fica sem sentido na vida, porque acha que a vida é trabalhar. Então, eu não posso viver para trabalhar, eu tenho que trabalhar para viver. Verdade. Então, eu preciso trabalhar? Preciso, né? Temos boletos para pagar, às vezes eu trabalho com uma coisa que eu amo, que eu gosto e tal, me faz bem. Mas aquilo não pode sobrepujar a minha família, o meu relacionamento, os meus filhos, né? E me adoecer. Verdade. Né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Bom, Ju, queria muito te agradecer. Meninas, vocês viram que o assunto hoje é um assunto super importante. Nós estamos quase no Dia dos Namorados, né? Véspera quase do Dia dos Namorados. A Juliana falou que todos os dias são dias, né, positivos para que a gente possa transformar a nossa relação. Mas aproveitem aí, quem sabe, né, esse período para revisitar um pouco como tem sido a sua postura diante da relação que você tem com as pessoas, né, que você procura. Como é que você pode estar se colocando mais nessa relação? Primeiro, né, se entendendo, depois comunicando ao outro, né, o que te dá prazer e, lógico, sempre trazendo novidades, né? Então, em relação a novidades, na Juliana Graça Boutique Íntima, que é o nome da loja virtual dela, ou convite para que ela possa, né, num grupo de mulheres, tem muitas redes de mulheres hoje, né, e promovem eventos, está sendo chamada para contribuir, ou dentro, né, desses projetos corporativos também, para mulheres e homens, né, poderem entender, né, que a gente veio no mundo para ser feliz, a gente veio no mundo para ter momentos, né, de prazer, de alegria, não só no ato sexual, né, mas na vida. Eu acho que quando a gente é feliz com quem a gente é, né, com o corpo que a gente tem, com o tipo de trabalho que a gente tem, né, ninguém é feliz o tempo todo, mas assim, na maior parte das vezes a gente vê significado, isso acaba desaguando, com certeza, né, na dimensão sexual. Com certeza. Mas eu queria que você dissesse para elas como é que elas te encontram, que deve ter um monte de gente aí querendo, né, saber como é que fala com Juliana, encontra os produtos da Juliana, deixa ali para elas os seus contatos para que elas te achem. Tá joia. Então, ó, eu vou deixar para vocês o Instagram principal, no link da bio tem o da loja, né? O Instagram principal é Juliana N de Nascimento Graca, que é o Instagram principal de sexóloga, que vocês acham bastante conteúdo lá também. E tem o WhatsApp, 27 999 17 3566. E aí vocês podem me chamar lá, que aquela perguntinha que você sempre quis fazer e sempre teve medo de perguntar, essa é a hora.
pode chamar lá no WhatsApp ou no direct para poder perguntar, né? Que às vezes a gente tem aquela dúvida que a gente fica com ninguém vai querer botar no comentário do YouTube para perguntar, porque às vezes as pessoas têm vergonha, então pode ir lá no privado e me chamar que eu respondo com o maior prazer. E é legal que, assim, em algumas vezes eu já fiz contato com você, eu tava querendo comprar, né? Aí ela manda as alternativas e explica, olha, esse aqui é mais interessante nesse sentido, esse, né, tem esse benefício. Então, também até para você estar mais com base para fazer escolhas de Sim, com alguns certeza. dos produtinhos que, olha, meninas, a gente também merece. Com certeza, merecemos. E é sempre bom ter uma orientação, né? E do que escolher. Porque às vezes você pega o catálogo ou entra num site, você fica perdida. Você não sabe para que lado que você corre, né? Você não sabe o que cada coisa faz. Então, o atendimento é personalizado mesmo dentro do desejo de cada uma e de cada um, que atendemos homens e mulheres. É verdade. E aí, às vezes, acha, né, que um vibrador só né, aquele formato tradicional de pênis. Olha, vocês... Gente, hoje em dia, vocês não estão entendendo. Tudo. Temos a coqueluche do momento, né? Que é o ovo? Não, a coqueluche do momento é o vibrador de calcinha de controle remoto via Bluetooth. Nossa. Bluetooth não, via aplicativo, que a pessoa pode estar em outro país e controlando aqui. Esse é babado, confusão e gritaria. Nesse mundo, né, virtual, qualquer relação aquecida mesmo à distância. Tinha que ter. E eu vendo muito para casais que às vezes, por exemplo, às vezes namorados que vai morar longe, vai estudar, vai fazer faculdade longe, né? Então tem como ter esse contatinho aí mais caliente à distância. O Rabbit já tá velho, já idoso. E tem vários vídeos na internet, o pessoal dentro do shopping, né? A menina andando e o rapaz controlando, quem gosta de viver perigosamente também. Temos várias opções. Ok, Ju, obrigada mais uma vez. De nada, foi um prazer, obrigado pelo convite. Beijo. Beijo para vocês.